Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 2 do vídeo Linha do Tempo. Os romanos vieram, dominaram a região. O Império Romano ele surge de um reinado, depois ele vira uma república romana, tem um senado onde eles elegem o rei, o imperador. Um dos últimos é Júlio César, ele é eleito pelo Senado, mas ele não é o único, ele não trabalha sozinho. São 3 imperadores, Júlio César, Crasso e Pompeu. Numa disputa de poder, Júlio César mata Crasso, mata Pompeu e fica sendo o único imperador. Depois ele é assassinado. E ele, no testamento dele, ele adota um sobrinho neto dele chamado Otaviano. Ele é nomeado rei. Ele muda o nome dele para César Augusto, conhecido como Otaviano. Ele também não governa sozinho. Ele tem outros 2 imperadores auxiliando o comando com ele. É César Augusto junto com Marco Antônio, junto com Lépido. Nessa disputa de poder, o César Augusto ele mata Lépido, derrota o exército de Marco Antônio se suicida. Também Marco Antônio tinha um caso com Cleópatra, ela se suicida. O Roma domina toda a região. Depois de César Augusto vem Tibério. O Tibério, quando ele está no poder, ele reina, nasce Jesus Cristo. O Tibério ele é do ano 14 ao ano 37. Jesus morre no período aqui de Tibério. Depois aparece Calígula, um personagem horrível, terrível. Ele comete só atrocidades no governo dele. Ele é assassinado. Aí vem Cláudio I. Cláudio I ele aparece em Atos capítulo 10 e capítulo 15. Ele aterroriza as igrejas de Jesus. Cláudio vai do ano 41 ao ano 54 da Era Comum, depois de Cristo. Depois de Cláudio aparece Nero, outro imperador terrível. Durante 300 anos, todo discípulo de Jesus é massacrado, torturado, queimado vivo, esfolado. Nero bota fogo em Roma, queima mais da metade de Roma. Ele acusa os discípulos de Jesus de ter queimado Roma. Nero mata Pedro, crucifica Pedro de ponta cabeça, mata Paulo, corta a cabeça de Paulo. Invade Jerusalém, destrói o templo do Deus vivo. Depois de Nero, aparece Galba, Atão, Vitério como generais. Depois vem Vespasiano. Vespasiano começa a construir o Coliseu. É um ambiente público de matança de fiéis de Jesus. No Coliseu é um espetáculo horroroso, morte ao vivo, morre 1000 pessoas por dia, eles põem 1000 pessoas que acreditam em Jesus, solta 500 leões, assiste lotado, 30.000 pessoas assistem à morte dos discípulos de Jesus. À meia-noite Nero prende um monte de discípulos de Jesus nas ruas de Roma e taca fogo para iluminar as ruas de Roma. O Coliseu ele é terminado a construção pelo filho de Vespasiano, é terminado por Tito. Depois de Tito vem Domiciano, Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Antônio, por aí vai. 300 anos de matança, tortura, massacre.
Os romanos politeístas, os gregos politeístas, fazendo um paralelo aí dos deuses, de todos os deuses, dos dois reinos. Deus romano, Júpiter, é o paralelo. Zeus, grego, são a mesma pessoa, só que numa nação chama Zeus, na outra nação chama Júpiter. Romano tem o Juno, o grego tem Hera, rainha dos deuses. O romano tem Marte, o grego tem Ares, deus da guerra. O romano tem Diana, o grego tem Artemis, deusa da caça. O romano tem Vênus, o grego tem Afrodite, deusa do amor e da beleza. O romano tem Ceres, vem de cereais, Ceres. O grego tem Deméter, deuses da planta. O romano tem Baco, o grego tem Dionísio, deus do vinho. O romano tem Febo, o grego tem Apolo, deus da luz e da música. O romano tem Lustitia, o grego tem Nêmesis, deusa da justiça. O romano tem Minerva, o grego tem Atena, deusa da arte e da sabedoria. O romano tem Netuno, o grego tem Poseidon, deus do mar. Os dois são iguais, só muda o nome de nação para nação. O romano tem Plutão, o grego tem Hades, deus dos mortos. Se pegar a primeira metade do século I, veremos três situações. O primeiro seria o período da verdade viva. No tempo em que Jesus viveu, as palavras foram importantes e ele era poderoso em palavras e atos. Suas palavras eram oráculos e seus atos milagres. O segundo período seria do ano 33 ao ano 50. Eles não se preocuparam em escrever, pois acreditavam que ele, Jesus, voltaria logo. Mas quando se chega ao período de 50 ao ano 90 depois de Cristo, é o período da comunicação escrita. Foi nesta época que certas condições ocorreram que se exigira a escrita de cartas. E estas cartas se tornaram a base do Novo Testamento. Agora eu vou falar da morte dos seguidores de Jesus. Vou falar de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, ele foi escrito o Evangelho de Mateus entre o ano 50 e o ano 65 da Era Comum, depois de Cristo. Mateus, morte no ano 72 depois de Cristo, em Hierápolis ou Etiópia. Mateus pregou por 15 anos o Evangelho em hebraico para a comunidade judaica na Judéia. Mais tarde, ele viajara fora da Judéia para outras províncias romanas, e espalhou os ensinamentos de Jesus entre os etíopes, macedonianos, persas. A causa de sua morte é motivo de discussão. Falar de outro apóstolo, Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito no ano 65 depois de Cristo. Marcos morreu no ano 68 depois de Cristo, em Alexandria. Marcos foi discípulo do apóstolo Paulo e posteriormente de Pedro. Depois de muitas viagens à Ásia Menor e pela Síria, Pedro chegou a Roma no segundo ano do imperador Cláudio, 42 depois de Cristo.
Em algum ponto pelo caminho, Pedro encontrou Marcos, o evangelista. Restaurou sua fé, tornou-o como companheiro de viagem e intérprete. Vou falar agora sobre o apóstolo Lucas. O Evangelho de Lucas foi escrito no ano 63 depois de Cristo. Lucas morreu no ano 84 depois de Cristo, na Grécia. Lucas foi companheiro de Paulo. Lucas não foi testemunho ocular dos acontecimentos que narra no Evangelho. Embora isso não exclua a possibilidade de ter estado com os que seguiam a Jesus. Parece que Lucas se juntou a Paulo em Troade e foi até a Macedônia. Depois viajou com Paulo até Filipos, onde tinha relações, ficando provavelmente ali por certo tempo. Uns 7 anos mais tarde, quando Paulo, dirigindo-se a Jerusalém, visitou Filipos, Lucas juntou-se novamente com ele. Lucas acompanhou Paulo a Jerusalém e com ele fez viagem para Roma. E nessa cidade esteve com Paulo durante a sua primeira prisão. E achava-se aí também durante o segundo encarceramento. Precisamente pouco antes da morte de Paulo. Uma tradição cristã apresenta como pregando o evangelho no sul da Europa, encontrando na Grécia a morte por um mártir. Vou falar sobre o apóstolo João, o evangelista. João escreveu seu evangelho no ano 90 depois de Cristo. Ele morreu no ano 103 em Éfeso, na Ásia Menor. João era pescador de profissão, consertava redes de pesca. Trabalhava junto com seu irmão Tiago Maior. E provável sociedade com André e Pedro. Mais tarde, João esteve fortemente ligado a Pedro nas atividades iniciais do movimento cristão, tornando-se um dos principais sustentáculos da igreja de Jerusalém. Bom, eu falei de Mateus, Marcos, Lucas e João. Vou falar dos outros apóstolos. Vou falar do apóstolo Simão Cefas Pedro. Morreu na Itália. Morte no ano 67 depois de Cristo. Pedro, irmão de André. Pedro, depois de ser milagrosamente solto da prisão em Jerusalém, o apóstolo teria viajado até Roma e ali permanecido até ser expulso com os judeus e cristãos pelo imperador Cláudio. Época em que havia voltado a Jerusalém para participar da reunião dos apóstolos sobre os rituais judeus no chamado Concílio de Jerusalém. Após esta reunião, Pedro ficou em Jerusalém. Depois de 3 anos, Paulo voltou a Jerusalém para visitar Pedro e com ele fica 15 dias. 14 anos depois, Paulo retorna a Jerusalém e lá se encontra com Tiago, Pedro e João. Tempo depois, por volta da metade do século I, Pedro vai a Antioquia, onde corre uma discussão entre ele e Paulo. Agora eu vou falar de outro apóstolo, apóstolo André. André morreu no ano 60 depois de Cristo, na Grécia. André realizou seu trabalho evangelizador pela Ásia Menor. Devido a isso, tornou-se santo padroeiro da Rússia, Escócia, Ucrânia, Grécia, Síria e Romênia. Foi martirizado em uma cruz em forma de X.
teria fundado a sede em Bizâncio, Constantinopla, Istambul, no ano 38 da Era Comum. Agora eu vou falar de outro apóstolo. Vou falar do Tiago Maior, filho de Zebedeu, Santiago, apelidado de Bonerge. Ele morreu no ano 44 depois de Cristo. Tiago, em hebraico, Yaakov, Jacó em latim, Tiago, Jaime, Jacó em alemão, James em inglês, Giacomo em italiano. Tiago Maior era irmão de João do Evangelista. Trabalhavam com Pedro e André. Tiago teria ido à Espanha e a Portugal, evangelizar os seus habitantes, mas sem obter muito sucesso. Então retornou para Jerusalém. Foi o primeiro apóstolo a morrer. Teria sido mandado decapitar por ordem de Herodes Agripa I, rei da Judéia, por volta do ano 44 em Jerusalém. O Tiago, ele participou da passagem da transfiguração. Estava Pedro, Tiago e João junto com Jesus quando ele se transcendeu. Transfigurou-se. O apóstolo João, o evangelista, apelidado Bonerges, morte no ano 103, ele morreu com 94 anos, na Ásia Menor, em Éfeso. Falar sobre outro apóstolo, Felipe. Felipe teve a morte no ano 80 depois de Cristo, em Herápolis. Teria realizado muitos milagres, inclusive revivido, não ressuscitado, assim como com Lázaro, um defunto em Herápolis. Felipe pregou o evangelho em Israel, Grécia e na Ásia Menor. Vou falar de outro apóstolo, Bartolomeu, conhecido como Natanael. Ele morreu no ano 51 depois de Cristo. Bartolomeu, amigo de Felipe, viajava muito, atuou como evangelizador em áreas como Arábia, Etiópia, Armênia, Irã, Síria, na Grécia, juntamente com Felipe, especialmente na Frígia. O historiador Eusébio de Cesareia relata que Bartolomeu teria ido à Índia, local onde realizou pregações. Depois de ter feito várias conversões naquela região, superando muitas dificuldades, viajou até a atual Armênia, onde converteu o rei Polímio, sua esposa e outros homens em algumas cidades. Contudo, essas conversões teriam provocado a ira do sacerdote local. Assim, por meio do irmão do rei Polímio, a ordem foi a de escalpelar, ou seja, tirar sua pele. Depois, decapitá-lo e crucificá-lo. Vou falar de outro apóstolo, Tomé. Tomé morreu no ano 72 depois de Cristo. Próximo à Índia, Tomé viajou pela Ásia, realizando o seu trabalho de evangelização, em especial nos territórios que hoje são a Síria, Turquia, Irã. Também viajou à Índia, onde foi morto. Seu martírio teria sido ocasionado por uma lança ou a flechadas enquanto orava. Falar de outro apóstolo, Simão Zelote, conhecido como um cananeu. Morreu no ano 70 depois de Cristo, em Pérsia. Simão viajou para o Egito juntamente com Marcos e Felipe na Síria. Entretanto, pode ter evangelizado também pelo norte da África, pela Ásia Menor e Espanha. Daí, pode ter partido com Judas Tadeu para a Mesopotâmia e a Síria, onde se encontrou com outros apóstolos, que por ali evangelizavam. Em seguida, partiu para a Pérsia. Simão encontrou martírio nos tempos do imperador Trajano, quando contava com aproximadamente 120 anos de idade. Simão foi martirizado, sendo cortado ao meio vivo por um serrote.
Falar de outro apóstolo, Judas Tadeu. Morte, 70 depois de Cristo, Pérsia. Judas pregou o evangelho na Judéia, Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia. Sua morte teria ocorrido junto com a de Simão o Zelote, na Pérsia, onde teriam sido martirizados por uma multidão insuflada por sacerdotes do zoroatrismo. Judas Tadeu provavelmente teria sido martirizado a golpes de lanças, machados e porretes. Falar de outro apóstolo, Tiago Menor, conhecido como Tiago Justo. Ele morreu no ano 62 depois de Cristo, em Jerusalém. Tiago foi o responsável por dirigir a igreja de Jerusalém após a partida de Pedro. Também participou ativamente do primeiro concílio da igreja, que tratava da questão da circuncisão e da pregação do evangelho para os pagãos. Teria sido perseguido pelo rei Herodes Agripa I, preso, foi decapitado e teve seus restos atirados aos cães. Falar de outro apóstolo, Judas Iscariotes. Judas teve papel central na crucificação de Jesus. Foi ele quem levou os soldados ao jardim do Getsêmani, Jardim das Oliveiras. Logo após entregar Jesus aos romanos, ele foi e se enforcou. Falar de outro apóstolo, Paulo. Paulo pregou por toda a Europa, fez 3 viagens, foi preso, apedrejado, depois foi parar em Roma, e foi onde foi morto por Nero. Por hoje é só. Deixe seu like, se inscreva no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!